Plaques, blacks, pliques, blocks, plux. Olá. Oi, é comigo? Claro, não é você o protagonista? Sou? Quer dizer, sou? Eu não sei. Ele ainda não se sente protagonista. Que pena. Vamos tratar aqui de uma questão discutida, rediscutida, falada novamente e, infelizmente, ainda longe do fim. O desprestígio atual da escola pública como instituição. Ah, mas o que isso tem a ver com o protagonista? É que o educador, dizem, lá dentro dessa escola desprestigiada, também não se sente protagonista. No que tange ao momento presente, uma queixa generalizada mesmo seria uma certa ausência de sentimento, né? De pertencer àquela ou esta escola, né? Não se reconhecer como protagonista e não exercer um protagonismo dentro da unidade escolar. Parece-me, à primeira vista, e isso deveria ser comprovado por pesquisas mais objetivas, que alunos e professores uma certa dificuldade para se entregar mais visceralmente a essa instituição. Protagonista? Oi? Preciso agora de sua ajuda. Diga-me, o que é uma instituição? Instituição, do latim institutio onis, significa criação, formação. Sempre bom voltar à origem das coisas. Mas, nesse caso, quero mais. É preciso compreender a relação da instituição com a ausência de pertencimento. Você ouviu? Professor Monarca acaba de dizer. Está bem. Citando o professor Celestino Alves da Silva, uma instituição supõe permanência, transcendência, ou seja, continuidade temporal e superação das contingências de seu tempo de manifestação, consolidação em si mesma e o reconhecimento na consideração de todos. Protagonizaste. Pertencimento, reconhecimento, consideração. Perdemos esse orgulho de pertencer a uma determinada instituição, perdemos esta vaidade de poder dizer, olha, passei por aquela escola. O quadro hoje é bem diferente, não é? Alta concentração populacional, população vivendo num regime de necessidade permanente. Esses fatores dificultariam o desenvolvimento desse sistema, desse sentimento de pertencer, de pertencimento a uma determinada instituição escolar. Talvez isso seria interessante pensarmos, né? Há professores que não conhecem os seus colegas da mesma escola, porque eles vão para a escola para dar aula em horário muito apertado, saem de lá, vão para outra escola e saem de 2 ou 3 escolas públicas e ainda dão aula em algum cursinho, em alguma escola particular. Torna-se completamente inviável, primeiro, qualquer convívio e, sobretudo, menos ainda, qualquer intercâmbio. Né? O professor não tem tempo nem de organizar as suas próprias atividades. Imagine um professor de história conversando com outro professor de história ou com a professora de português. Não é possível, institucionalmente falando. Pois é.
como protagonizar. Joana Neves foi uma das protagonistas da história do ginásio vocacional. Um jeito de ensinar experimentado em São Paulo entre 1961 e 69. Diria que um exemplo de instituição escolar que valorizava o sentido de pertencimento, reconhecimento e consideração. Nós, no vocacional, sim, nós éramos considerados privilegiados pelos professores da rede, porque nós tínhamos essas condições, que, no meu entender, eram as condições mínimas, né, que o profissional teria que ter. A gente estudava, a gente preparava todo o material didático, a gente desenvolvia atividade com os alunos, a gente tinha reuniões com os colegas, tinha trabalho com os colegas para efeitos de todo o trabalho de integração. Sobretudo, fazíamos a minuciosa avaliação do desempenho de cada aluno individualmente, do nosso próprio desempenho. O ensino vocacional é uma experiência que se desenvolve no estado de São Paulo através de algumas escolas secundárias, com o principal objetivo de levar o jovem à descoberta da sua personalidade, conhecendo seus interesses, as suas aptidões e percebendo o mundo e a si mesmo, a fim de situar-se na sociedade e aí desempenhar o seu papel de homem transformador. Para que ele, como elemento do povo, se descobrisse como construtor da história, ele, como aluno, teria que ser entendido e pensado como sujeito da própria educação. Salve escola que tanto adoramos, templo do bem e do saber. O progresso se funda no ensino, e no ensino o Brasil se fará. E no peito de cada menino, o Brasil um bom filho terá. De volta ao passado, e ainda em São Paulo, onde algumas instituições escolares do início do século XX também faziam valer o sentido de pertencimento, ou de sentimentos identitários. A essa época, um dado interessante no que diz respeito à trajetória da escola paulista, assim me parece. A escola, não só como um centro de cultura, mas a escola também como um centro, como um celeiro de criação de certas tradições que nós poderíamos chamar de tradições escolares. Hinos, bandeiras, pavilhões, pequenos batalhões, agremiações e por aí afora. O que nós percebemos periodicamente, se analisarmos o século XX com foco na escola paulista, na escola popular paulista, especialmente a escola elementar, a escola dos nossos avós, de nossos pais, a chamada escola primária, é um esforço no sentido de criar sentimentos identitários, né? Trazer as populações, especialmente as mais pobres, para a vivência no interior da escola. Pertencer à escola, identificar-se com a escola. Pertenço, não pertenço. Pertenço, pertenço. Não pertenço. Pertenço ou não pertenço? Pertenço. Pertenço. Será que garantir essa sensação de pertencimento tem a ver com a criação de uma cultura? Uma cultura escolar? Se por cultura escolares entendemos o modo de ser desta ou daquela instituição, diríamos com uma certa folga que sim, né? A ideia de que a escola tem seu pavilhão, não só seu pavilhão escolar, havia pavilhões escolares bordados, né, pelas alunas mais velhas com fios de ouro. Embora a instituição escolar, seja a escola reunida, a escola isolada ou o grupo escolar, estivessem insertos dentro de uma malha administrativa controlada e supervisionada pelo poder de Estado, há ao mesmo tempo um esforço de criar uma identidade, né, uma individualização uma individualidade dentro desse sistema aparentemente monolítico, pois é legislado por diretrizes às vezes bastante severas, né? As diretrizes severas me levam às determinações legais, que professor Celestino aponta como obstáculos para a construção de uma identidade escolar. Protagonista?
Interação supõe interlocução, que supõe identidade. Reduzidas à condição de organizações cujas estruturas podem ser alteradas abusiva e sucessivamente por determinações legais que não passam pelo crivo das pessoas e dos grupos que por elas serão afetadas, nossas escolas públicas tornam-se privadas. Privadas da condição institucional de promover o alcance do interesse coletivo. Há um esforço no sentido de, dentro de um sistema, dentro de um aparelho didático, como se dizia, dentro de uma máquina estadual de ensino, criar exatamente essa identidade. Ah, pertenço à escola B, pertenço à escola B, pertenço à escola C. Ora, isso são falas muito frequentes nas memórias de adultos quando revivem, né? Ou quando fazem por remanescer a memória da primeira infância ou da entrada na idade adulta. Um certo orgulho até. Ah, uma última pergunta. Afinal, por que pertencer? Sem um sentimento de afetivo, é impossível levar um processo de ensino-aprendizagem com sucesso, né? E que sentimento de afeição é esse? É um sentimento mesmo identitário, né? De integrar-se, de reconhecer-se naquela instituição. Será isso fácil? Será isso difícil? Não sei dizer. Mas aprendemos, desde os nossos cursos de licenciatura, que a base afetiva é a condição essencial para o desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem. Se o afeto é substituído pela hostilidade, no pior dos casos, ou pela alienação, né? Não reconhecer-se nas instituições, alguém está saindo perdendo, efetivamente, né? Perdemos todos, perdem a pessoa, não saberia dizer, mas algo se perde nisso tudo.